Olá, galera do sétimo ano. Vamos iniciar hoje uma aula aqui com uma gravação de tela, né? Dando início ao nosso conteúdo, esse conteúdo que é a colonização portuguesa na América, né? Gente, eu vou fazer assim, eu vou lendo aqui de pouquinho, alguma coisa que for preciso ler e vou explicando para vocês, né? A colonização portuguesa é aqui na América, especificamente aqui no Brasil, né? Porque a América ela teve colonização europeia, só que a colonização do Brasil ela foi pelos portugueses e a colonização do restante da América, né, América do Sul, aqui foi pela Espanha, né? Então, nas primeiras décadas do século XVI, nas terras americanas, os portugueses se limitaram a construir feitorias, uma espécie de entreposto que funcionava como armazém, local de abastecimento dos navios e fortaleza destinada a proteger o território colonial. Assim, eles tinham uma intenção, gente, de dar início à colonização, certo? Que no caso a colonização, gente, ela não começou em 1500. O Brasil teve a chegada dos portugueses aqui em 22 de abril de 1500. Somente 32 anos depois foi que a colonização efetiva mesmo começou, né? Aqui a gente tem até uma citação de Boris Fausto, né, que ele fala assim: nesses anos iniciais, entre 1500 e 1535, a principal atividade econômica foi a extração de pau-brasil, principalmente mediante troca com os índios, né? As árvores não cresciam juntas em grandes áreas, mas encontravam-se dispersas, né? Então tinha que essa atividade de extração do pau-brasil ela tinha que ser muito explorada pelo interior da selva, né? da mata, né? Para poder conseguir esse material que era o pau-brasil, que era utilizado para fazer tintura de roupas, tal, embarcações. Era madeira muito útil, né, para isso. O início da colonização com a extração do pau-brasil não exigiu a fixação dos portugueses no território, caso não houve inicialmente a criação de povoados. Então o pau-brasil ele não deu efetivamente a colonização, vamos dizer assim, que era o processo de fixação do povo português aqui no Brasil, né? Para agravar a situação, os portugueses perderam o monopólio do comércio de especiarias no Oriente para os holandeses. Os holandeses também estavam se destacando muito, né, gente? Eles iam pela costa, a costa africana, né, com os grandes navios, buscar as especiarias, essas coisas que eram colonizadas na Europa, que eram utilizadas como fonte de renda, né, como um comércio muito forte lá na Europa. Então os portugueses eles tinham, para não perder todo o seu poder de economia, tal, eles tinham que se virar de outra forma, né? E a busca de caminhos para as Índias não foi somente a solução, né? Teve outras soluções também para dar continuidade com o crescimento da economia. Foi também a busca de outros territórios para colonizar, né? Aí, gente, diante desse quadro, a partir de 1530, a coroa portuguesa tomou medidas que para não perder sua colônia na América, né? A questão da plantação da cana-de-açúcar, né? O cultivo da cana-de-açúcar vai ser muito importante aqui no Brasil para poder dar continuidade, né? Efetivar assim de forma mais a fundo, mais profunda, né? A colonização, que foi a plantação da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Os portugueses já cultivavam a cana-de-açúcar lá nas Ilhas Madeiras e no Cabo Verde, né? Então eles já tinham mais ou menos a noção, né? Tinha muitos escravos, gente, que já vinham sabendo, né, dessa plantação. O litoral da região, que hoje corresponde aproximadamente ao Nordeste brasileiro, oferecia as condições necessárias para o cultivo da cana, né? E isso foi muito bom. Também na região de São Vicente, ali em São Paulo, na região onde ali o Sudeste brasileiro, também teve um destaque muito bom para a plantação de cana-de-açúcar, né? A fim de criar núcleos de povoamento na colônia americana, em 1531, a coroa portuguesa, né, enviou uma expedição à América, comandada por Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza fundou primeiramente São Vicente, né, a primeira vila portuguesa em terras americanas, onde introduziu o cultivo da cana, né. A primeira região a ser plantada a cana-de-açúcar foi ali em São Vicente, onde hoje a região sudeste do Brasil, localizada no estado de São Paulo.
a mão de obra indígena foi utilizada, né, na produção da cana-de-açúcar. Nesse momento, o tráfico negreiro ainda não estava acontecendo, gente. Aqui a gente tem uma imagem, né, que já é do tráfico, né, que mercado de escravos, tal, 1816, 1828, no tempo que essa pintura foi feita, né. Mas no primeiro momento da plantação de cana-de-açúcar não tinha escravos, né, ainda aqui para dar início da partida na plantação da cana-de-açúcar, né. Depois foi que a colônia, né, começou a trazer escravos, né, ganhar dinheiro, tornar a escravidão uma fonte de renda também, né. O comércio escravista da África para as colônias europeias na América foi uma atividade mercantil extremamente lucrativa. Gente, porque o escravo ele era muito caro, muito caro. Um negro africano, ele custava muito caro para a coroa portuguesa. Então, assim, no sentido de a própria coroa financiar isso, né, que depois, ao longo do processo de colonização, o rei português ele começou a dar as terras para os grandes os grandes plantadores de cana-de-açúcar, né, criar aquela espécie de monocultura de plantation, né, monocultura de plantation é uma plantação só de um tipo de cultivo, né, de planta, e em grande quantidade, né? No caso a cana-de-açúcar, né? O café, mais na frente foi vindo o café, né? E tal. Então ele começou a distribuir terras, que era chamada de sesmarias, né? Os pedaços de terra, para poder esse povo começar a plantar. E a escravidão começa aí. O escravo vai ser comercializado pelo comerciante, né? Pelo mercador, que ele vai comprar o escravo na África e vai trazer o escravo, ele vai entrar dentro das matas e vai... Em muitas ocasiões, ele vai comprar os escravos nas próprias aldeias, pessoas que estavam pagando penas, que tinham se tornado escravos porque estavam devendo ao Estado africano, ou que tinha cometido algum crime, ou que era prisioneiro de guerra, alguma coisa assim. Mas logo os portugueses eles começaram a incentivar as guerras entre os africanos para poder capturar os negros de forma mais fácil, né? E a preços muito baixos. A administração da colônia ela foi criando também, gente, as capitanias hereditárias, né? Foram 15 faixas de terras, né, chamadas de capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias, gente, elas foram fixadas no litoral brasileiro, com as linhas, né, separadas como se fossem as fronteiras, né, de uma capitania para outra, para poder ir dividido entre algumas pessoas que eram os capitães donatários. Que esses caras tinham a missão de cuidar dessa colônia, cuidar dessa capitania e gerar lucros, gerar impostos, né, para o rei de Portugal, né. Para garantir a defesa da colônia, em 1848, a coroa criou o governo geral, né. O governador geral, gente, ele tinha uma função de priorizar renda para a coroa portuguesa, né? Gerar lucro, gerar impostos, assim como os capitães donatários que não tiveram muito sucesso, né? Logo foi acabada essa história de capitanias hereditárias, que eram autônomas, e colocado o governo geral para poder facilitar a concentração de poder. As câmaras municipais organizavam o cotidiano nas vilas e nas cidades. Elas providenciavam a construção de obras públicas, cultivavam a limpeza da cidade, né? Cuidavam da limpeza da cidade, organizavam as festas religiosas. Então, era uma espécie de prefeituras, né? Vamos dizer assim, uma espécie de prefeitura, as câmaras municipais, né? Somente os chamados homens bons, proprietários de terra e de escravos, que eram portugueses e seus descendentes, podiam ser eleitos vereadores nas câmaras municipais. Olha aí, rapaz. É uma miséria um negócio desse, né? Então, indo aqui, ó. Reconstruindo as capitanias hereditárias. Em julho de 2014, o engenheiro Jorge tal. Esse texto aqui, gente, vocês leem. Ele é curtinho. É uma alusão aqui, uma referência às capitanias hereditárias, escrita por esse cara aqui, por esse engenheiro Jorge Sintra, do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, né? Ele divulgou um estudo, né, sobre isso, né, baseado das informações desse historiador aqui, Francisco Adolfo de Varragem, também um historiador muito lido, né? E aqui tem essas duas questões, né? Aí aqui a gente
a gente faz aqui, ó, uma comparação nas capitanias hereditárias de 1534 e as capitanias hereditárias de 1534 a 1536, né? Foi uma divisão aqui bem diferente uma da outra, né? Mas não deu certo, né, gente? Elas não deram certo, somente São Francisco e as capitanias de Pernambuco aqui deu certo, né? Então aqui a gente vai para a atividade, que é da primeira. Você vai botar só as respostas, certo, gente? Da primeira até a 6, certo? Quero só as respostas, beleza? Pois é, então vamos lá dar continuidade, né? Fazendo a atividade agora. Valeu!